Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do primeiro módulo intitulado A Palavra Sagrada. Daqui fala Abraão Jorge, do canal Relevante e também do curso Bíblia do Zero. Neste módulo nós estamos a estudar a revelação de Deus, como Deus se revela e por que essa revelação tem autoridade sobre as nossas vidas. Se você ainda não assistiu à primeira aula, o link está bem aqui embaixo desse vídeo, então pause esse vídeo, assista a primeira aula e depois volte aqui. Por que você precisa fazer isso? Para entrar na linha do nosso pensamento, para pegar o fio das coisas que nós estamos aqui a refletir, ok? Faça isso que nós estaremos aqui à sua espera. Não esqueça de se inscrever no canal e de também ativar as notificações, porque assim você não vai ficar de fora do conteúdo que nós temos estado a postar aqui no canal. Você vai ser ricamente abençoado com todas essas coisas que nós estamos aqui a fazer, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a revelação geral. Se você já assistiu à primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre a revelação e por que ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Agora nós vamos falar da revelação geral. No primeiro vídeo nós dissemos que Deus se revela de duas maneiras. Primeiro, de forma geral e depois de forma específica ou especial, tá bom? Bom, Agostinho de Hipona afirmou que, como criaturas, nós não podemos saber coisa alguma se não fosse pelo facto de que Deus tornou o conhecimento possível para nós. É sobre isso que se trata a revelação. Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus tomou a iniciativa para um relacionamento. Agostinho, então, ilustrou esta ideia de que Deus se mostrou para o ser humano por meio da luz física. Agostinho disse que até aqueles que têm a visão perfeita, se fossem colocados numa sala cheia de objetos bonitos, essas pessoas com visão perfeita não poderiam ver nada da beleza se a sala estivesse mergulhada em profunda escuridão. Embora tivessem a capacidade necessária para ver a beleza dos objetos na sala, se tais coisas não fossem colocadas sobre a luz, até a visão mais acurada das pessoas seria inadequada para percebê-las. Consegues entender isso? Então, de maneira semelhante, disse Agostinho, a luz da revelação divina é necessária para que saibamos qualquer verdade. Bom, nesse momento você deve estar se perguntar por que nós estamos a chamar essa lição de revelação geral. Por que nós afirmamos que Deus se revelou de uma maneira geral? Bom, a revelação recebe o nome de revelação geral também porque ela é dada a todos os homens. A revelação geral não é simplesmente para um grupo seleto de pessoas. A revelação geral, como o próprio nome já diz, ela alcança todas as pessoas, ela é vista ao nosso redor, ok? Quando você acorda, você tem contato com a revelação geral. Quando você vai dormir, você tem contato com a revelação geral. E não simplesmente você, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, todos têm contato com a revelação geral. Aquelas pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus, aquelas pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus, todas elas recebem de Deus o conhecimento, todas elas recebem de Deus a oportunidade de saber que o Senhor existe. Vamos lá ler alguns textos então para comprovar o que a Bíblia nos diz sobre revelação geral. Salmos 19, versículo 1. Vamos lá ver o que Davi falou nesse texto. Davi diz o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Olha só o que diz o versículo 2. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discursos nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Veja, as suas palavras alcançam
a terra toda. Essa revelação de Deus, está presente na natureza. Essa revelação geral está presente quando o sol nasce. Essa revelação geral está presente quando a chuva cai. Essa revelação está presente quando o céu está pintado com as cores do entardecer. Você olha para aquilo e não há como você não se perguntar quem formou o universo, quem fez todas essas coisas. E na ideia da revelação geral, o ponto é que essas perguntas te levem ao Senhor. Consegues entender agora? Se não, vamos ler outro texto. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como os que fazem o mal. O que o evangelista está aqui a dizer? Que a revelação geral ela é manifesta tanto a bons como maus. Deus não faz distinção entre pessoas boas e más quando ele se revela na natureza. O sol nasce para pessoas boas, o sol nasce para pessoas más. A chuva cai para pessoas boas, a chuva cai para pessoas más. Então isso aqui é mais uma prova de que a revelação geral abrange, alcança todas as pessoas. Mais um texto, Atos 14, 17. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mas Deus sempre nos mostra quem Ele é. Deus sempre nos mostra quem Ele é. Então, está ali. Por que nós chamamos de revelação geral? Porque bem antes de nós termos um livro sagrado, bem antes das escrituras serem fechadas, do canon ser fechado e compilado, Deus já havia se revelado à humanidade de diversas maneiras. E você acabou de ler esses textos que comprovam aí as coisas. Bom, nós chamamos também de revelação geral porque ela não nos dá detalhes de como todas as coisas aconteceram. Ela simplesmente mostra a glória e a majestade do Senhor. A revelação geral não dá detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção. A revelação geral não aborda detalhes sobre a expiação e o sacrifício de Jesus. A revelação geral não fala sobre a ressurreição de Cristo. O pôr do sol que nós estamos aqui a falar não fala sobre o plano de Deus para salvar o mundo. Para ter esse conhecimento, os indivíduos precisam ir à Bíblia. Bom, vamos ver agora qual é o propósito da revelação geral. Por que Deus faz questão de revelar-se na natureza? A Bíblia diz, primeiro, que a revelação geral deve encorajar e dar apoio a todo cristão, ok? A revelação deve nos dar encorajamento e apoio ao longo das nossas vidas. Salmos 111, versículo 1 e 2. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. O ideal é que quando você olha Deus revelado na natureza, por todas as coisas criadas, você medite nessas coisas e você encontre prazer nessas coisas, porque tudo que ele faz revela sua glória e sua majestade, ok? O segundo motivo é para tornar o ser humano indesculpável. Alguém uma vez me perguntou como é que vão se salvar aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Como vão se salvar aquelas pessoas que nunca viram nada acerca de Jesus? Bom, a revelação geral está aí para dizer que o ser humano não tem desculpas legítimas diante de Deus, ok? Se você ler Romanos 1, e nós vamos agora já colocar uma lupa sobre esse texto, mas agora eu gostaria de ler com você Romanos 1, versículo 19 e 20, aqui na versão NVT. Olhe só o que diz essa palavra. Sabem a verdade a respeito de Deus. Olha só. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou
evidente. Deus tornou evidente a sua própria verdade. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, pode-se ver, pode-se perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, as pessoas não têm desculpa alguma. A sua versão pode terminar, portanto, eles são indesculpáveis. Bom, mas há uma pergunta aqui que não se quer calar. Toda vez que nós refletimos sobre revelação geral, as pessoas perguntam: é possível conhecer Deus simplesmente observando a natureza? É possível conhecer Deus simplesmente observando e reconhecendo que o pôr do sol está lindo? Essa é a grande pergunta. Paulo diz, na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz o seguinte assim na sua carta: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Lembre que eu estou a usar aí a versão NTLH para dar essas aulas, ok? Porque é uma versão que auto se explica. Eu não preciso fazer muitos comentários sobre o texto bíblico. Você vai logo entender. Depois de Paulo falar isso, qual é a conclusão que você chega? Podemos conhecer a Deus simplesmente observando a natureza? Podemos conhecer a Deus simplesmente pela revelação geral? Bom, lendo esse texto, parece que Paulo está a excluir a possibilidade do ser humano alcançar o conhecimento por meio da natureza. Paulo diz que sem a iluminação do Espírito Santo não se pode entender as coisas espirituais. Mas em Romanos capítulo 1, Paulo diz que o ser humano obtém realmente conhecimento por meio da natureza. Veja, são aqui duas passagens. Será que elas conflitam uma com a outra? Será que há contradição ali no ministério de Paulo? Algumas pessoas usam esse texto para dizer que sim, existe contradição na Bíblia, mas será que existe contradição na Bíblia? Vamos olhar mais de perto esse texto. A primeira coisa que precisamos esclarecer é que o verbo conhecer, tanto no grego como no hebraico, que são as línguas originais da Bíblia, é usado em mais de uma maneira. Há um conhecimento que chamamos de conhecimento cognitivo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Há um conhecimento que nós podemos chamar de cognitivo, conhecimento cognitivo. Esse conhecimento indica intelectualidade, indica saber de algo. E há também o conhecimento pessoal, ok? Pessoal, conhecimento cognitivo e conhecimento pessoal. Este conhecimento pessoal indica o relacionamento humano mais íntimo entre um homem e uma mulher. A Bíblia diversas vezes fala sobre um homem conhecer a sua esposa. Do mesmo modo, Paulo diz aos Coríntios sobre o discernimento espiritual das coisas de Deus. Isso significa que, em nosso estado caído, nós não temos discernimento espiritual. Ele está escrevendo sobre um conhecimento que vai além da mera cognição intelectual. Consegues entender isso? Quando Paulo diz que sem o Espírito nós não conseguimos conhecer a Deus, Paulo está dizendo que sem o Espírito nós não conseguimos ter esse conhecimento pessoal e íntimo de Deus. E esse conhecimento pessoal vai muito além do conhecimento cognitivo ou do conhecimento intelectual. Já em Romanos, Paulo está interessado em mostrar que é necessário sermos salvos. Ele traz o mundo inteiro perante o tribunal de Deus para demonstrar que cada pessoa necessita do Evangelho, porque foi julgada culpada, não por rejeitar a Jesus, do qual muitos nunca ouviram falar, mas por rejeitar a Deus, o Pai que se revelou a si mesmo claramente em todo ser humano. Então, essa aqui é a resolução do conflito que aparentemente nós podemos encontrar nesse texto. Agora, eu quero mergulhar com você um pouquinho mais no texto. Vamos voltar lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos colocar uma lupa aí sobre esse texto, ok?
19 e 20. Na sua versão pode estar escrito assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A palavra grega traduzida por manifestum é phaneros, em latim manifestum, da qual sai a palavra em português manifesto, significando aquilo que é claro. A ideia desse texto é que Deus não deixou um quebra-cabeças difícil de montar. Paulo está a dizer que a revelação de Deus é manifestum, é clara. Veja só como diz aqui a NTLH. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus lhes mostrou isso, ok? Paulo continua dizendo, na sua versão pode estar assim, porque, bom, estou a dizer muito na sua versão, porque provavelmente você pode não ter a NVT ou a NTLH e você usa as versões mais frequentes aí das pessoas, né? Porque os atributos invisíveis de Deus claramente são vistos desde o princípio do mundo. Essa parece ser uma afirmação contraditória. Como alguém pode ver o que é invisível? Não há contradição aqui, ok? Paulo não diz que nós vemos Deus, mesmo ele sendo invisível. Paulo está a dizer que o que nós vemos é o mundo visível, né? Você vê as montanhas, você vê o sol, você vê a lua, você traz as estrelas. E isto traz para nós a revelação de um Deus que é invisível. O caráter invisível de Deus é revelado por meio das coisas criadas que podem ser vistas. Esse aqui é o conceito da revelação geral. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, escreve para nós, pode deixar aí nos comentários e nós vamos explicar o que nós falamos muito rápido aqui nesse vídeo. Portanto, o homem não tem desculpa para ignorar a revelação de Deus. Existem algumas pessoas que negam chegar-se a Deus e tentam justificar dizendo que Deus falhou em oferecer provas suficientes da sua existência, por isso elas não chegam-se até a Deus. Bom, Paulo está aqui a anular essa desculpa. A Bíblia é clara em dizer que a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza nos proporciona um verdadeiro conhecimento do seu caráter. Bom, vamos para essa aula por aqui. Nós hoje falamos da revelação geral. A próxima aula nós vamos falar dos meios da revelação geral. Fique atento ao nosso canal. Repito, não esqueça de se inscrever ou assinar o sino de notificações para receber todas as mensagens que nós postamos aqui, ok? E também vê se entra ali no grupo do Telegram para receber os nossos vídeos devocional todos os dias. Que Deus possa ricamente te abençoar. Tenha uma semana daquelas mesmo, onde você com energia produz a glória de Deus. Valeu, um forte abraço, tamo juntos. Tchau, tchau.